Olá, pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai começar a falar das neoplasias hematopoéticas, das células do sangue, né? E dentre elas nós temos duas principais, que é o linfoma e as leucemias. E então hoje a nossa aula vai ser sobre linfoma, que é uma neoplasia extremamente importante do sistema hematopoético, né? E é muito comum acontecer nos animais, porque além deles terem uma grande rede de sistema linfático que compreende não só os tecidos linfóides, como também os linfonodos e os vasos linfáticos, né? E eles, então, estão distribuídos pelo corpo inteiro do animal, inteiro, não tem um local que não tenha vasos linfáticos ou tecido linfóide ou linfonodo, né? Então, eles fazem uma rede bastante grande. Nós temos aqui, esquematizados nesse desenho, os principais linfonodos, que são os linfonodos que a gente chama de palpáveis, né, que são mais fáceis da gente avaliar clinicamente esses linfonodos. Deixa eu só marcar o tempo aqui. E então, que são os submandibulares, né, os pré-escapulares, os axilares, os poplíteos, que são aqui atrás, e os inguinais, né? Então, esses são os que a gente consegue palpar e examinar melhor. Só que fora isso, nós temos os não palpáveis, que é a grande maioria, né? Que são linfonodos menorzinhos, que estão espalhados pela cabeça, pelo pescoço, pelo tórax, pelo abdômen, pela pelve, pelas patas, né? Então, nós temos, só para dar um exemplo aqui, os linfonodos mesentéricos, né? Os linfonodos hepáticos, os gástricos, os linfonodos bronquiais do pulmão, os linfonodos cardíacos, mediastinais, né, os cervicais. Então, qual que é o problema do linfoma? Por ele ser uma neoplasia que desenvolve nesse tipo de tecido, a gente pode ter uma neoplasia silenciosa, onde o animal tem uma neoplasia, mas a gente não consegue palpar, a gente não consegue visualizar que existe aumento de volume, certo? Bom, então, com relação aos linfócitos, né, é a célula de origem das neoplasias chamadas linfoma. Então, no caso dos linfócitos, a gente vai falar um pouquinho deles, quem são, como eles são formados e qual é a morfologia normal, né? Então, existem dois tipos de linfócito, o linfócito T e o linfócito B. Recordando um pouquinho lá da imunologia, né, a gente lembra que o linfócito T é dividido em CD4 e CD8, ou auxiliar e citotóxico, e ele é um tipo de linfócito que ele faz o reconhecimento da célula do macrófago, que é a célula de apresentação do antígeno, né? E ele tem uma capacidade citotóxica, tem capacidade, né, de até matar algumas células através dos mecanismos de ligação. E o linfócito B, ele é responsável por produzir os anticorpos, né? E aí ele tem uma função muito importante, que ele se diferencia em plasmócito para aumentar a produção de anticorpos, e eu tenho, então, um auxílio no combate às doenças, aos antígenos, que é a imunidade celular, e quando eu tenho a produção de anticorpos, eu tenho a imunidade humoral auxiliando, né, a combater os antígenos. Então, na fotinha, a gente observa como é a morfologia de um linfócito. Ele tem o núcleo arredondado, esse aqui é o linfócito normal, tá? Bastante corado. O citoplasma já é mais clarinho, né? E bastante escasso. Então, ele parece um ovo frito, mas com quase sem clara e com uma gema bem grande, tá? Então, o linfócito, ele é bem típico. Não existe outra célula que é parecida com ela, porque ele quase não tem citoplasma. Então, a função dele, né, de reconhecer antígenos, de auxiliar no sistema imunológico através da citotoxicidade e de produzir anticorpos, a função dele não é fazer fagocitose. Se ele não faz fagocitose, então o citoplasma dele não tem que estar desenvolvido, né? Porque o citoplasma só está desenvolvido quando precisa fazer fagocitose. Então, quando você olha para ele, ele tem um citoplasma bem escasso, isso já é um indício de que ele não faz fagocitose. Beleza, se ele não faz fagocitose, ele tem que auxiliar o sistema imune através
de outro mecanismo, que é a citotoxicidade e o reconhecimento de antígenos, o reconhecimento de antígenos através da célula apresentadora de antígeno e de antígenos livres, e também o linfócito B, que faz a produção de anticorpos. Só que esse aqui é o linfócito. Quando a gente olha numa lâmina, aqui são as hemácias, essas bolinhas roxas claras, são as hemácias, né? Eles parecem um pneu, porque eles têm no meio um halo, uma área mais esbranquiçada e em volta mais colorida. Então, quando a gente vê o linfócito, morfologicamente, que ele é caracterizado, né, como eu já falei, com o núcleo arredondado, bem corado, e o citoplasma mais clarinho e escasso, quando a gente vê essa célula, não dá para diferenciar se ela é linfócito B ou se ela é linfócito T. Tá? Essa diferenciação é feita através de exames imunológicos mais específicos que a gente vai comentar, a chamada imunofenotipagem. E aí, esse linfócito aqui, no caso do B, ele vai produzir anticorpos. Acontece que para a produção de anticorpos, eu preciso aumentar as minhas organelas produtoras de proteína. Por quê? O anticorpo nada mais é do que uma proteína. Ele é formado por aminoácidos, e a união de aminoácido forma uma proteína. Então, nesse caso, como o linfócito ele tem um citoplasma muito escasso, a produção de proteína dele é extremamente limitada. Então, o que ele faz? Ele se diferencia em plasmócito, que é essa célulazinha que vocês estão vendo aqui do lado. Qual que é a diferença do plasmócito para o linfócito B? É porque o plasmócito, ele aumenta o seu citoplasma e existe uma área mais clarinha, vocês estão vendo aqui? Acima do núcleo, como se fosse um chapeuzinho do núcleo, uma área mais clara, que é o desenvolvimento das organelas, retículo endoplasmático rugoso e complexo de Golgi, fazendo com que haja um aumento da produção de proteínas por essa célula. Então, qual a diferença do linfócito B para o plasmócito? Que o plasmócito, ele é uma maturação do linfócito B, né? Ou seja, primeiro vem o linfócito B, e aí o linfócito B se amadurece, se diferencia, aumenta o citoplasma, desenvolve as organelas produtoras de proteínas e se transforma no plasmócito. A partir desse momento que ele se transformou no plasmócito, ele tem altíssima capacidade de produção de anticorpos. E aí eu tenho um pico de produção, né, que vai combater o antígeno ou então vai auxiliar no processo de vacinação, né, na produção de anticorpos para as vacinações. Ok? E ainda temos um tipo de linfócito, que é o chamado natural killer, que ele é citolítico, né? Ele se liga à célula e mata algumas células, muito importante contra células neoplásicas também, e ele lisa a célula, né, que é chamado de natural killer. Então, nós temos esses tipos de linfócito e a gente vai ver que algumas neoplasias é importante saber o tipo de linfócito porque ela está relacionada com o prognóstico e o tratamento. Essas células, os linfócitos, são produzidas na medula óssea. Então, lá na medula, ela é produzida e ela é uma célula, então, chamada de indiferenciada, porque é uma célula que pode produzir, né, dois tipos de linfócitos. Então, ela é uma célula chamada de célula-tronco, ou célula-mãe. Essa célula, chamada de indiferenciada, ela está na medula óssea e ela é precursora da formação desses linfócitos. Então, no caso dos mamíferos, essa célula ela vai se amadurecer dentro da medula óssea e depois desses linfócitos em desenvolvimento, né? Então nós temos aqui o sítio de desenvolvimento dessas células. No caso dos mamíferos, é dentro da medula óssea mesmo. Quando essa célula está madura, ela é liberada para o sangue. E por ser o amadurecimento dessas células nas aves, por ser na bursa de Fabrícios, esse linfócito foi chamado de B, tá? Mas nos mamíferos é na medula mesmo, porque os mamíferos não têm bursa de Fabrícios. Então esse linfócito B vai para o sangue e fica circulando. O outro linfócito, para ele se desenvolver e amadurecer, ele tem que ir para o timo, que é aquela glândula que no filhote, nos animais jovens, está bem desenvolvida, porque os filhotes precisam estabelecer o seu sistema imunológico. Então, o timo é bastante desenvolvido, é grande, e o linfócito T, então, tem esse nome T por causa do timo, e ele amadurece, se desenvolve ali, né, que é uma célula jovem, que não tem poder ainda
né, de defesa, porque ela é imatura, é como se fosse uma criança, e a partir do desenvolvimento dela, quando ela está pronta, ela cai na circulação sanguínea e na linfa. E aí vai fazer parte, então, dos leucócitos. Agora, essa célula, tanto o linfócito B quanto o linfócito T, eles vão estar presentes no sangue, sendo que na microscopia óptica a gente não consegue diferenciar, porém, essas células vão estar em maior concentração nos órgãos linfóides, em especial nos linfonodos, tá? Então, se o linfoma é uma neoplasia de linfócito, eu vou ter essa célula presente no sangue, mas principalmente nos tecidos linfóides. Linfonodo, em primeiro lugar. Na medula óssea eu posso ter, mas é mais raro. No baço é muito comum, né? E em todos os tecidos linfóides que a gente tem espalhados pelo corpo, como placas de Peyer, os tecidos linfóides, né, do intestino, da pele, e assim vai, certo? Bom, então no caso do linfoma, é uma neoplasia desse sistema, chamado de linforreticular, das células do sistema linforreticular, né? E aí, há um tempo atrás, era chamado de linfossarcoma, mas nós aprendemos já, né, espero que vocês saibam disso, que os sarcomas são neoplasias de origem mesenquimal, tecido conjuntivo, tecido ósseo, tecido cartilaginoso, muscular e assim vai. Então, não seria muito correto a gente chamar os linfomas de linfossarcoma, porque os linfócitos não têm origem mesenquimal, né? E aí, essa nomenclatura, ela deixou de existir. Porém, não é errado falar, porque aí você está sempre se referindo como sarcoma, como neoplasia maligna. Por que isso? Porque todo linfoma, ele é maligno. Então, ele está dentre as exceções das regras de nomenclatura. Porque os linfomas, eles terminam em oma. E, geralmente, as neoplasias que terminam em oma são benignas, não é? Porém, o linfoma ele é uma exceção. Por quê? Todos os linfomas são malignos. Porém, nós temos graus de malignidade. Baixa malignidade, moderada e alta malignidade, certo? Porém, todos eles são malignos. O que muda é o grau de agressividade de cada tumor, tá? Então, ele tem origem linfóide, principalmente o linfonodo, porque o linfonodo é o tecido linfóide que tem maior concentração de linfócitos. Ave Maria, estou enrolando a língua aqui. O linfonodo é o tecido linfóide com a maior concentração de linfócitos. Então, por isso que é muito comum eu ter o acometimento desse tipo de neoplasia nos linfonodos. Além disso, o segundo lugar é o baço, podendo atingir também a medula óssea, tá? Porém, como o linfócito é uma célula que está presente no sangue e ele ultrapassa todos os tecidos, né, pela sua capacidade de ultrapassar os vasos sanguíneos, ele pode acometer todos os órgãos. Por que isso? Porque todos os órgãos têm linfócito, inclusive no sistema nervoso, porque o linfócito ele consegue ultrapassar a barreira hematoencefálica, né? E dentre as neoplasias hematopoéticas, que a gente vai ter também as leucemias também, que são importantes, o linfoma é o mais importante dentre as hematopoéticas, correspondendo a um percentual de 80% a 90% desse grupo de neoplasias. Então, ele é o mais importante, é o mais comum, e por isso a gente tem que estudar e dar enfoque mais a ela, tá? Com relação à epidemiologia, é mais comum em animais mais idosos, de 6 a 9 anos, né? E de raças de médio a grande porte. O boxe, o basset hound, o bulldogs e labradores. A causa do linfoma, ela é idiopática. Não se sabe o que causa. Porém, nós temos alguns fatores que são muito importantes, né? Que são os fatores ambientais, né? Por que que foi visto isso? Eu vou colocar uma tese para vocês de doutorado, lá da USP, que estudou o ambiente como sendo um fator predisponente para o linfoma. Então, teve uma tese em São Paulo que eles pegaram pacientes humanos com linfoma e foram atrás para ver se eles tinham animais. Sabe o que eles descobriram? Que aqueles humanos que tinham linfoma e que tinham animais, os animais também desenvolviam linfoma, né? Muito interessante.
E o segundo achado que eles puderam observar é que esses humanos e esses animais, eles estavam expostos aos mesmos fatores de risco ambiental. Nós vimos no início da disciplina que o fator predisponente para desencadear o câncer é o fator ambiental associado com o genético, mas que o fator ambiental ele corresponde a 90%, 80% dessas causas, né? Então, nós temos que, no linfoma, apesar de ser idiopática, os fatores ambientais, as toxinas, como poluição, as indústrias, então eu tenho os animais que vivem em grandes capitais, né, são muito importantes isso. Animais que têm contatos com produtos químicos, animais que tomam banho com esses produtos, que usam perfume demais, que usam cosméticos demais, né? Hoje em dia você vai no pet shop, você vê lá um tanto de produto cosmético para animal. Tem hidratante, tem branqueador, tem amaciador do pelo, tem desembaraçador, tem condicionador, shampoo disso, shampoo daquilo. Então, hoje em dia, os cosméticos é uma área que desenvolveu muito. Eu, em particular, Gisele, né, eu sou contra o uso desses cosméticos, eu prefiro que dê com produtos mais neutros, né, que respeitam o pH da pele do animal, ok, mas que tenham menos química, porque isso é um grande, além das alergias, o animal ele tem uma grande predisposição ao desenvolvimento de câncer. Produtos químicos que são utilizados em casa, então os humanos, eles utilizam, né, desinfetantes, produtos para dar cheiro, pinho-sol, né, todas essas químicas que a gente usa dentro de casa. O interessante é que a gente use mais cloro, tá? Cloro gel, água sanitária, é mais interessante usar isso, porque além dele ser antisséptico, dele ser, né, matar vírus, bactérias e micro-organismos, ele não causa tanta alergia, apesar de ser um pouco residual, né? Mas a gente usa diluído e é bem menos agressivo aos animais, tá? Tintas, solventes, as radiações. E aqui tem um ponto de interrogação muito grande, porque estuda-se causas genéticas, imunidade, principalmente vírus, nos gatos, tá? Então, o vírus da leucemia e o vírus da imunodeficiência, a gente vai ter uma aula só disso, por isso que eu não coloquei aqui, tá bom, pessoal? A gente vai ter nossa próxima aula vai ser sobre leucemia, e a gente vai falar do FIV, FeLV, né? Eles também estão relacionados com os linfomas nos gatos, tá? Então, a gente tem um fator predisponente muito importante, que são os agentes infecciosos, genéticos e imunidade. Então, aqui, só para vocês terem uma ideia, os animais que têm contato com os humanos, que têm os tutores que fumam, estão sendo desenvolvidos muitos trabalhos, né, que relatam que esses animais são fumantes passivos. E por serem fumantes passivos, eles têm uma predisposição igual ao ser humano que fuma e que são fumantes passivos no ambiente onde o tutor está, o tutor fumante, né? Eu até queria fazer um trabalho desse na universidade, mas a gente esbarrou na parte financeira porque os testes de nicotina, alcatrão, são caros. Então, esse artigo aqui, ele traz isso. A gente estudou que o P53, a expressão da P53, ela é muito importante, né, que é um gene que é o guardião do genoma, que é um gene que faz o reparo de mutações de DNA. Então, esse trabalho, ele traz, né, os fatores ambientais de exposição ao tabaco, né, em carcinoma de células escamosas oral. Ah, você não está falando de linfoma? Sim. Mas eu estou dando só um exemplo que o fator ambiental tabaco, cigarro, ele é muito importante no desenvolvimento de câncer e que o linfoma pode estar também associado a isso. Tá? Então, esse aqui é um outro estudo, não é relacionado ao carcinoma especificamente, mas é a concentração de nicotina no pelo dos animais, aqui especificamente em cães. Né? E isso é muito importante porque os animais se lambem, os animais, o pelo, né, fica em contato com a pele, então a gente tem a absorção dessas toxinas, principalmente a nicotina. Aqui, nos gatos, então, por que os gatos são mais importantes? Porque eles se lambem muito mais, né? O gato, ele fica horas se lambendo, então ele vai estar, além da nicotina estar presente no pelo desses animais, quando eles se lambem, eles começam a ter absorção oral dessas substâncias, fazendo com que piore. Então, no caso do gato, ele não tem só a exposição na pele,
como também tem a exposição inalatória, de ser fumante passivo, e também tem a exposição do gato, que é pior do que o cachorro, a exposição oral por absorção da mucosa oral devido ao hábito de lambedura, certo? Então, isso é muito importante, já está sendo associado às neoplasias e no caso do linfoma também. Bom, classificação do linfoma. O linfoma é classificado em 3 tipos, de acordo com a localização anatômica, então a gente vai classificar de acordo com o local de aparecimento desse tumor, os critérios histológicos, então a gente vai ver umas lâminas histológicas, e a caracterização imunofenotípica, que é linfócito B ou linfócito T, tá? Então, para eu fazer um tratamento e um prognóstico, toda aula eu falo isso. Não se faz o tratamento de neoplasias, principalmente com quimioterapia, e não se dá prognóstico de expectativa de vida se você não sabe o que é, se você não classificou clinicamente e laboratorialmente. O linfoma não é diferente, tá? Então, para eu fazer um tratamento com linfoma de quimioterapia e determinar o seu prognóstico, eu vou ter que fazer 3 classificações: anatômica, histológica e imunofenotípica, para saber se é linfócito B ou linfócito T. A partir dessas 3 classificações, eu vou ter um tratamento diferente. Tá? A gente vai falar isso mais para frente. Então, vamos começar com a classificação anatômica do linfoma. Então, o linfoma ele é classificado basicamente em 4 tipos. Você pode ter diferentes nomenclaturas, tá? Eu vou falar, mas essa aqui é de acordo com a Organização Mundial da Saúde e é o que a gente leva em consideração. O primeiro tipo é o mais comum. Ele compreende de 75% a 80% de todos os linfomas, né? Então, a grande parte, a mais comum, o mais importante, o mais acometido é o linfoma chamado de generalizado, mas vocês podem encontrar também na literatura como multicêntrico, tá? A classificação generalizada é quando pega todos os linfonodos, né? Pode ser 1 ou 2, sim, mas geralmente generalizado, como o próprio nome está dizendo, onde pega os linfonodos. Os linfonodos é o tecido linfóide mais comum, porque a concentração de linfócito é maior naquele local. Por isso que é mais comum, tá? Então, eu vou ter sinais inespecíficos de linfadenopatia. O que significa isso? Aumento do tamanho dos linfonodos. Os linfonodos ficam reativos, eles ficam inflamados, doloridos, né? Então, a gente vai ter, pessoal, linfadenopatia. Cuidado para falar linfonodo infartado, que isso é errado, tá bom? Infarto é outra coisa. Então, no caso generalizado, que é o mais comum, a gente vai ter linfadenopatia generalizada, que é o aumento de volume, às vezes, de todos os linfonodos do corpo do animal, mas, principalmente, nos casos de linfoma, a gente vai ter o submandibular e o pré-escapular sendo mais acometidos. Geralmente, o linfoma generalizado, ele começa pelos linfonodos submandibulares e pré-escapulares. Geralmente, ele começa assim, né? E depois ele vai se espalhando para os outros. De forma que eu posso ter todos os linfonodos, né, acometidos pelo linfoma. Por que ele é inespecífico? Porque o linfonodo pode ficar reativo, inflamado, aumentar de volume e ser, por exemplo, leishmaniose, né? Ser uma doença infecto-contagiosa, porque o linfonodo é um órgão linfóide que faz reação frente a antígenos. Nesse caso aqui é neoplasia, mas eu posso ter qualquer infecção. Vou dar um exemplo. O linfonodo submandibular, que fica aqui, ele pode aumentar devido a otite. Infecção de ouvido, geralmente bacteriano, que leva uma reação de linfonodo. Então, esse linfonodo está aumentado de volume, está inflamado, mas não é linfoma. É um processo infeccioso. Como é que a gente faz isso? Através de exames para fazer o que a gente chama de diagnóstico diferencial. É neoplásico ou não é neoplásico? Então, a primeira coisa que eu queria que vocês, né, pensassem é isso. Aumento de linfonodo pode ser o quê? Pode ser neoplásico, linfoma, ou pode ser não neoplásico, infecções e inflamações, tá? Bom, o outro tipo, ele é muito menos comum, assim como o mediastínico, né? Correspondendo de 5% a 7%, que é o alimentar,
onde pega os linfonodos do trato gastrointestinal e também os órgãos do trato gastrointestinal. Então, eu vou ter estômago, eu vou ter fígado, intestino, tá? Principalmente, pode ser esôfago. E os linfonodos mesentéricos, que estão ali na região, né, do trato gastrointestinal. O mediastínico ou tímico, como o próprio nome está dizendo, ele é na região do mediastino. Por que que esse aqui é um pouco mais complexo? Devido à sua localização. Porque como ele é próximo do coração, ele vai aumentando o tamanho dos linfonodos e ele pode comprimir coração e comprimir pulmão, gerando, né, problemas mais graves, problemas mais sérios, tá? E o cutâneo, que é o mais raro de todos, né? Ele é bem difícil de aparecer, porém, pessoal, quando ele aparece, ele é o mais grave, o mais metastático, infiltrativo, ele é o mais difícil de tratar e o prognóstico é sempre muito reservado. Okay? E ele pode ser também de linfócito T ou B, chamado de epiteliotrópico e não epiteliotrópico, tá bom? Então, essa classificação aqui é uma classificação de acordo com a sua localização anatômica. E aí, aqui a localização anatômica, né? Aqui tem outros locais que podem aparecer, como, por exemplo, no caso da medula óssea, né? A leucemia. No caso aqui, outros locais, como olho, a gente vai chamar, então, de extranodal, tá? Que são esses outros locais. Pode ser no olho, pode ser no cérebro, pode ser em qualquer parte, porque o linfócito pode invadir qualquer parte. Então, a gente classifica aqui em outros, ou alguns autores chamam de extranodal. O que significa extranodal? Significa fora dos nodos, fora dos linfonodos. Então, é um tumor que está fora da região dos linfonodos, dos tecidos linfóides, e chamado, então, de extranodal. Ok? E aqui os estágios eu vou falar mais para frente, tá? Então, macroscopicamente, é isso aqui que nós temos. Esse animal, ele teve o linfoma generalizado em todos os linfonodos, que é o mais comum, né? Porém, ele tinha, né, o aumento do subescapular e do pré-escapular, que são os mais comuns, né? Submandibular, pré-escapular e axilar. Esses são os mais comuns, sendo que o submandibular e o pré-escapular são mais comuns ainda. E começou justamente assim. A tutora conta que esse animal teve um aumento, começou aqui ela fala que começou na mandíbula, né, na região do pescoço, e passou depois para a escápula e foi passando, mas começou aqui. E geralmente é assim que é o histórico. Então, olha o tamanho. E aí ele acabou morrendo, não teve como a gente fazer nada, e na necrópsia, quando a gente faz a desinserção da escápula, a gente vê o tamanho do linfonodo que foi cortado no meio, né, extremamente grande e reativo, inflamado, né? Aqui a mandíbula, aqui são os dois linfonodos submandibulares, extremamente aumentado. E o baço desse animal, que também tinha metástase, ele tinha esplenomegalia com aumento de volume, né, que também tinha no baço. Tá? Então, aqui a gente observa o linfonodo mais comum, que é o submandibular. A raça boxer é uma raça predisposta a ter linfoma, né, principalmente se ele for branco, mas todos os boxers ele têm predisposição genética, né, ligada à raça. Entretanto, a gente tem que visualizar o ouvido nesses casos aqui para ver se não é uma linfadenopatia por otite, ok? É interessante a gente medir esse linfonodo, aqui também, ó, submandibular, para saber se ele está aumentando ou se ele está diminuindo, principalmente na hora do tratamento, tá? Ele pode passar por baixo, então a gente tem aqui, ó, nódulos, né, que geralmente tem uma coloração esbranquiçada, uma coloração diferente do tecido. Pode pegar também as amígdalas, que é também um tecido linfóide, né, na cavidade oral. Podendo pegar outros locais que a gente chama de extranodal, como cavidade nasal, esse aqui muito feio, muito agressivo, né? No olho, então é muito comum também ter linfoma no olho, certo? E no cérebro. Eita, Gi, pode ultrapassar a barreira hematocefálica? Sim, o linfócito é uma célula comum, né, no sistema nervoso, e ele pode ultrapassar e causar focos no sistema nervoso central, levando a neoplasias, né, do sistema nervoso central. Aqui, uma massa do mediastino, né? Então a gente vê aqui essa massa, o problema da área é a compressão do coração, do pulmão e da traqueia, né? E
no outro vídeo, então, a gente continua, né, falando, então, dos outros aspectos. Até lá!